Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um painel, menos teoria, mais prática. E a gente estava falando de IA, falamos sobre empreendedorismo, agora nós vamos trazer cases reais para contar para vocês o que está acontecendo na prática mesmo e qual é a visão desses experts sobre tudo esse ecossistema da saúde que a gente está vivendo. Para começar, vou pedir para você, Cláudia, se apresentar para contar para a gente quem que é a Cláudia na fila do pão. Boa tarde, gente. Boa tarde. Primeiramente, agradecer ao Renato e a todos do evento pelo convite. É uma honra estar aqui. Meu nome é Cláudia Lopes, eu sou médica geriatra de formação. Tenho 17 anos de mundo corporativo, operadora de saúde. Fiquei bastante tempo em algumas empresas, a última foi a Prevent Senior. E nos últimos meses eu montei uma consultoria justamente para trabalhar com vida real, com interoperabilidade, com linha de cuidado, né, com incorporação de tecnologias dentro da jornada dos pacientes. E eu estou aqui para conversar com vocês sobre isso. É uma honra. Obrigada. Então, seguindo aqui na ordem, José Luiz Brusadin, vou pedir para você se apresentar e falar qual que é a sua expertise aqui hoje no painel. Eu sou júnior aqui, né? Bom, eu sou engenheiro, trabalho com tecnologia de informação há muito tempo. Eu trabalhei no setor bancário, trabalhei muito no que a gente entende hoje do Brasil como sendo um dos líderes na área o líder mundial na área de tecnologia bancária financeira é o Brasil. Eu acho que eu aproveitei essa transformação. Na época de inflação, lembram que é isso? Automação bancária, colocar caixas na rua, expansão do setor bancário. Depois eu fui para a Telecom. Aí um dia eu fui para a Intel. E aí alguém lá na Intel falou: poxa, Brusadin, vamos começar uma área de tecnologia na área de saúde. E aí eu entrei na área de saúde para tentar entender como que a tecnologia podia transformar o setor, podia ajudar nessa transformação da área de saúde. E foi bem legal que isso veio de uma decisão de um cara que era o chairman da Intel, o cara chamava Andy Grove. Para quem é da área de tecnologia conhece, Andy Grove é uma sumidade. Eu fui no evento de abertura da entrada da Intel na área de saúde, eu estava do lado dele, ali foi E esse cara foi mentor, por exemplo, do Steve Jobs. Por exemplo, se lerem o livro do Steve Jobs, você vai falar disso. E ele já se perguntava, na época, como que a tecnologia podia ajudar o setor de saúde, que é um setor totalmente fragmentado. Ele doente, como paciente, entrando no hospital, e ele percebia a desordenação, a falta de coordenação de cuidado. E aí, bom, comecei a entrar na área de saúde. Interoperabilidade já se falava, ainda agora há pouco estava falando disso, 2005 a gente estava falando muito de interoperabilidade, desse ano não passa, precisamos resolver a interoperabilidade, o ano ainda não terminou talvez, 2005, muita coisa aconteceu, mas acho que ainda tem muita coisa para acontecer, né? Então, acho que qual é a vontade, como que a gente aperta os botões aqui para fazer essa transformação. Atualmente eu estou como advisor de algumas startups, trabalhando com algumas coisas de inteligência artificial, eu vou trazer um pouco aqui para vocês hoje disso. Obrigado, Brusadin. E agora, passando para o André. André, quem é você na fila do pão? Vamos lá. Bom, eu sou o André, eu tenho 20 anos, né, na área de saúde. Não sou oriundo, né, porque meus pares normalmente têm mais de 30 anos na área de saúde, as pessoas que têm a minha idade. E vim de tecnologia, fiz algumas movimentações na minha carreira, fui diretor-geral de hospitais, ou de negócios também, como da São Luís, HCor, algumas Unimedes, e de 5 anos e pouco para cá eu voltei para a minha origem, que é a origem da tecnologia, né? Eu trabalhei logo na minha volta de Teresina, onde foi a minha última experiência como diretor-geral de hospital. Eu fui para a Mevo Receitas Digitais, que atualmente é minha concorrente. Passei pela MV, fundei uma Health Tech, vou falar um pouco também sobre ela, claro, conceitualmente, mas que é uma Health Wallet. E
recebi, então, agora um convite há pouco mais de um mês para uma posição estratégica na MEMED, que também vai ser um pouco da base da minha conversa aqui. Boa, vou começar então com você, André, que está com o microfone na mão, mas eu quero ouvir de todos aí. Nós estamos vivendo agora uma síndrome de inovação no PowerPoint, graças à inteligência artificial, né, o grande boom. Então para quem trabalha na área da saúde, a gente viu esse boom de funding deals na pandemia com telemedicina, depois uma grande queda e agora a IA trouxe de novo esse boom de funding deals e muito é inovação de PowerPoint. André, Cláudia, Brusadin, para vocês, o que é hype está longe de acontecer? O que é real que vocês acreditam que na saúde está acontecendo ou está para acontecer em um ano? Não, perfeito. Eu acho que começa muito com essa questão da IA, que é inevitável a gente falar sobre IA quando a gente fala do nosso momento, da inovação. A IA, eu entendo claramente o papel dela como um meio, né? Como é mais uma ferramenta. Ela já existe, ela já está acontecendo. Me preocupa um pouco ainda quando você fala, né, do que não vai acontecer. Infelizmente, exatamente algo que é dentro da minha área de atuação, seja na minha Health Tech ou na MEMED, mas é exatamente a questão do compartilhamento de dados, né? Porque quando eu estava pensando sobre o tema da palestra, é muito claro, e eu digo isso nas minhas apresentações, reuniões, bate-papos, nós temos legislação, nós temos tecnologia, barata tecnologia, disponível, e o que falta é decisão, é ação, né? Então, quando a gente fala, eu brinco também, todo mundo quer ver o dado do amiguinho, mas não quer mostrar o seu dado para o amiguinho. Aí a conta não fecha, né? E a gente sabe que realmente pode parecer um exagero, mas a interoperabilidade, né, e aí naturalmente o compartilhamento de dados entre as instituições resolve sim muita coisa, né? Resolve coisas de forma prática e rápida, porque hoje, se você pega uma operadora de plano de saúde, ela não tem nenhum dado clínico do paciente, a não ser que sejam pacientes de um programa, né, claro, de gestão de crônicos, mas ela tem todos os seus dados administrativos, ela sabe, ela autorizou, ela sabe que você fez uma consulta, mas ela não tem nenhuma informação. E aí, se você tem uma Sul América, um Bradesco, ou qualquer um desses planos, e você passa mal no final de semana, você vai no Sírio-Libanês. Você faz uma série de exames. Você melhora um pouquinho, no outro dia você vai trabalhar, próximo do seu trabalho está lá a Redditor. A operadora não fala para a Redditor que você passou um dia antes no seu hospital. Então, assim, lamento dizer que o que me preocupa muito, que não acho que vai acontecer tão rápido, é exatamente a interoperabilidade que o meu amigo aqui disse que 2005 era o ano da virada. Uhum. Vamos lá, Cláudio, para você, como é que você está enxergando esse hype e o que é real? O que está acontecendo agora na saúde, você, nesse papel consultivo? Não, o que dá para dizer? Isso é concreto, isso ainda está longe de acontecer? Olha, eu vou falar para vocês que hoje a gente tem acho que três pilares que a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção: alinhamento de interesses, método e governança. E eu explico por isso. Quando a gente fala de interoperabilidade, eu e Brusadinha, a gente estava até conversando sobre isso no início aqui fora, né? Parece um conceito muito filosófico, porque quando a gente fala de interoperabilidade, a gente está falando de que o dado ele é uma propriedade de alguém. Então, existe ali uma barreira cultural para ser transpassada antes de eu dizer, beleza, agora eu vou executar a interoperabilidade. Né? Então, existe essa barreira cultural que eu acho que ainda leva um tempo para realmente a gente conseguir vencer. Seja porque, de novo, há interesses muito divergentes, então, por isso, a gente tem uma dificuldade enorme de executar, embora seja nítida a ineficiência do sistema e desperdício de recursos e de fragmentação da jornada do paciente quando a gente fala de dados não integrados. Então, parece muito óbvio. A gente fala, poxa, mas é interesse de todo mundo que a gente tenha dados integrados. E por que isso não existe? Então, acho que o primeiro ponto é ter esse alinhamento de interesses, e eu acredito que é uma coisa que a gente está caminhando para ela, seja através de regulamentação, seja através de pressão dos consumidores, pressão das operadoras, né, pressão das startups, das health techs agora, eu acho que esse é um ponto. Segundo, ok, uma vez que a gente tenha vencido essa etapa,
que eu faço com isso? A inteligência artificial ela é uma ferramenta, ela não necessariamente ela é a solução de tudo. Primeiro que inteligência artificial é algo que não existe de agora, a gente está falando da década de 50, estou falando da Segunda Guerra, a gente usava isso para decodificar códigos nazistas, eu não estou falando de uma coisa tão nova, embora a generativa, sim, dos últimos 3 anos trouxe bastante inovação. Mas ela sozinha não significa nada. Para que eu vou usar a IA para quê? Eu quero fazer análise preditiva? Eu quero trabalhar de maneira preventiva? Eu quero trabalhar com união de dados entre os diferentes prestadores de serviço? Eu posso usar a inteligência artificial para muita coisa, para apoio diagnóstico. Então, eu preciso entender, o que eu quero? Eu quero melhorar a jornada do paciente, então eu tenho que mapear a jornada do paciente, entender quais são as etapas, onde eu ganho simplesmente com automação de fluxo. Não necessariamente eu vou usar inteligência artificial para resolver muitas etapas, mas por isso que a gente tem que ter algum método de estruturação. E terceiro, sem dúvidas, governança. Porque quando a gente fala de dados, a gente está falando de uma coisa muito séria, é uma propriedade privada. Mas, ao mesmo tempo, interessa para nós mesmos que esses dados sejam compartilhados, usando o exemplo que o André trouxe. Se eu fiz um exame num prestador A e eu quero que o prestador B tome uma decisão, eu preciso me submeter de novo àquele procedimento, que pode ser arriscado, que pode ser caro, que pode ser indesejado, e, além de tudo isso, traz uma ineficiência para o sistema. Não faz muito sentido. Então, a gente precisa ter uma estrutura de governança desses dados um pouco mais madura, seja dentro da instituição, dentro de uma operadora, dentro de uma instituição, seja pensando a nível nacional. Então, a gente precisa discutir um pouco mais sobre esses dados, né? Não estou falando de SUS ou de operadora de saúde privada, eu estou falando de saúde. Então, quem é que vai organizar esses dados? Como que a gente vai organizar isso? Tem que ter transparência nessa governança. Então, eu acredito que se a gente conseguir caminhar de alguma maneira para esses 3 pontos, a gente sai do hype e a gente começa a executar mesmo aquilo que está sendo dito. Boa. E aí, Bruzadinho, para você? Depois da fala dela é difícil, né? Mas eu concordo contigo, né? E aí, voltando para a minha experiência anterior, pensando na área de automação bancária, é difícil comparar saúde com banco, né? Mas havia uma ação do governo, da FEBRABAN, junto com o Banco Central, definindo a interoperabilidade entre os bancos, né? Isso aconteceu por força do governo. E os bancos, mesmo competindo ferozmente por inovação, pelo cliente, eles sentavam juntos e definiam as regras para fazer transação de um lado para o outro. E junto com a Bolsa de Valores também, que obviamente teve um monte de coisas ruins que aconteceram que provocaram. Um deles foi a inflação e outro foi algumas atividades suspeitas na Bolsa de Valores que falaram, pera, a gente tem que ter um sistema bancário mais interconectado, né? Isso a gente já passou da hora de fazer na área de saúde. E não é tecnologia o problema. A gente tem tecnologia para fazer isso. A gente já mostrou isso diversas vezes, há muito tempo atrás. Está evoluindo, os protocolos estão evoluindo, mas ainda a gente tem que sentar e fazer a definição dessa governança, como você comentou. Muito legal isso daqui. E voltando para é a hora agora ou não, e você citou a telemedicina, a gente vai ficando velho, a gente começa a lembrar do passado, né? E em 2005, 2006, quando eu entrei na área de saúde, se falava muito de telemedicina, mas não acontecia. E até que um dia saiu, nós da Intel, e aí é diferente porque a Intel tinha outros interesses que não exatamente a saúde, mas a gente queria provar a tecnologia. Aí estava tendo a festa do boi em Parintins. Obviamente, naquele dia lá, todas as redes de telecomunicação os links estavam em Parintins para fazer a transmissão da festa. No dia seguinte, o Ministério da Saúde aproveitou lá e fez uma videoconferência e fez um atendimento de telemedicina na cidade. No dia seguinte foi desligado. A gente viu aquilo no jornal e falou, poxa, vamos fazer isso de maneira sustentável? E aí nós fomos atrás. Falamos com o pessoal, que vai estar até aqui hoje, o Dr. Shaw, da Universidade de São Paulo, falamos com o prefeito de Parintins, a gente chegou muito rápido. E foi lá para Parintins e trouxe o papel de governança de tecnologia de uma grande empresa
junto com esses atores, falou: vamos fazer a experiência aqui de telemedicina. Existia uma grande barreira para a gente passar pela telemedicina, que queira ou não queira, para quem é médico aqui, era o próprio Conselho Federal de Medicina. A gente trouxe ele para a mesa também. Eles ajudaram no projeto e começou a se testar a telemedicina e evoluiu bastante a telemedicina, mesmo com todas as barreiras que existiam, e numa região extremamente deficiente de saúde, que é a região norte. Então, hoje, se vocês olharem telemedicina no Brasil, vai passar por Parintins a experiência. Teve a pandemia, as portas se abriram porque não tinha outro jeito, e tudo aquele que foi aprendido em telemedicina foi muito rápido a expansão da telemedicina aqui no Brasil por conta dessas experiências que já tinham ocorrido. Eu acho que às vezes aparece a faísca, né? E os gases já estão no ambiente para explodir, tá? Então, eventualmente, acho que a gente tem que achar as faíscas, qual forma correta de achar as faíscas para andar com esses projetos. Vocês todos estão falando dessa questão da governança. E eu fico aqui pensando, né? Então a gente olha lá fora, então, por exemplo, a American Medical Association criou agora uma governança para IA, para adotar isso na medicina. Essa governança, para que a gente possa avançar, deve vir de uma associação, na opinião de vocês? Não, isso é um plano de governo, né? Então aproveitar o SUS digital e já avançar com isso. A gente sabe que a gente tem uma PL hoje que está tentando mudar a regulamentação da inteligência artificial na saúde, que coloca tudo em alto risco e prejudica as startups. E eu estou perguntando para todos vocês, André, você tem o caso, você falou da Memed, a Memed é um caso disso, né? A gente sabe como a prescrição digital mudou, né, o conceito da medicina, mas mesmo assim a gente tem um pouca porcentagem, que a gente está falando de 13, 15% do mercado nisso, de uma coisa que, assim, para mim, hoje eu olho e falo, cara, não tem como você não ter isso. Na mão é simples, pelo SMS, pelo WhatsApp, pelo teu e-mail, com o smartphone todo mundo tem. Então, assim, qual que é o próximo passo para que isso saia da teoria e vá para a prática mesmo? Então, quer começar com você, André? A gente vem rodando de novo. Não, ótimo ponto, né? Acho que está bem alinhado também com a tema aqui do nosso painel, que é ter mais prática, né, e menos teoria. Então, primeiro, o ponto que você colocou, eu até acredito que a gente possa ter, sim, vindo do governo, alguns padrões que são os padrões internacionais, que já são utilizados na própria RNDS. Eu acho que a gente vai caminhar e deveria caminhar para um blockchain, né? Que hoje é a tecnologia mais confiável em questões de segurança, de confidencialidade da informação, mas a gente está longe disso. Por outro lado, o meu pensamento, que eu venho estudando e acredito, é que a gente vai ter diversos padrões, diversas redes unificadas entre o público e o privado. Não acredito, por exemplo, e seria até impraticável no Brasil, um modelo como tem na Alemanha, onde você tem uma carteira digital de saúde da população inteira, mas o sistema lá é público e são uma população muito menor do que a do Brasil. Então, eu acredito que a gente vai ter soluções privadas que vão, sim, seguir um padrão, como o próprio FHIR HL7, um blockchain, e que vão estar todos integrados. Esse é o modelo que eu acredito. Em relação à Memed, a gente também está se preparando, e essa foi, né, muitos não sabem, mas eu estou há um pouco mais de um mês na Memed, e eu vim exatamente para construir o produto B2B, que a Memed, nós temos 72% de market share nos consultórios, mas nós somos fracos nos hospitais. A Mevo começou pelos hospitais e dominou os hospitais. Eu tive um pouco de culpa nisso. E agora eu estou pagando um pouco preço por isso. Mas a Memed, o que ela pensa? A gente vai se tornar muito mais que uma receita digital. Nós vamos sim ser uma integradora de dados clínicos. Porque a gente tem, primeiro, eu tenho já uma base de mais de 200 mil médicos usuários ativos, né? Que é gigante.
Mas, por outro lado, é o que você disse, a gente tem esse número entre 15%, 17%, 18% só das receitas, das prescrições são feitas de forma digital. E aí tem papel ou tem aqueles pseudo-digitais, né, os Words, que a gente não considera uma receita digital. E a gente tem como unificar agora, com a nossa entrada no B2B, unificar os dois ambientes, o ambiente hospitalar com o ambiente do consultório privado, né? E aí melhorar também. Hoje nós paramos, a nossa jornada termina no envio da receita digital, né, para o paciente. Mas a gente pode fazer muito mais e a gente vai fazer muito mais, porque eu posso devolver essa jornada ao médico, eu posso renovar a receita desse paciente, e aí, voltando isso para o hospital, eu crio ali um círculo virtuoso. E para finalizar essa minha fala, é exatamente isso. Essa solução já existe. Você não precisa de grandes investimentos. Você precisa um pouco mais de atenção, aproveitar os recursos que já existem. E eles são muitos, né? E tem soluções rápidas e bastante efetivas. Bom, talvez eu seja um pouco provocativa, mas esse é o meu estilo, respondendo a sua pergunta. E aproveitar a fala do Brusadinho também a respeito da telemedicina e a pandemia. Infelizmente, a gente tem o hábito de ser muito reativo em saúde. Eu espero acontecer para agir, né? E aí a gente já não tem mais espaço para isso. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque você falou, Paula, eu vou esperar uma associação se responsabilizar e tomar a liderança dessa discussão, eu vou esperar o governo se manifestar, eu vou esperar a população se manifestar, que é, infelizmente, o modus operandi do setor atualmente. E eu entendo que a gente já não tem mais tempo para agir dessa forma. Então, realmente tem várias iniciativas acontecendo, tanto no mundo privado quanto no mundo público. Eu tive a sorte, eu estava em Brasília, eu fui uma das 60 pessoas que estava lá no dia do lançamento do marco regulatório da PL, né, estava tendo essa discussão, e assim, eu fiquei um pouco não vou falar frustrada a palavra, mas a discussão foi muito centrada em transparência, em replicabilidade. A gente não teve assim um direcionamento exatamente do que fazer e de como aplicar a inteligência artificial ainda dentro da saúde, enfim, foi uma discussão, mas eu entendo, acho que por isso é um marco, né? É o início dessa discussão. Eu acho que isso acontece. Mas eu entendo que, primeiro, a gente tem que ter uma união de forças um pouco maior, e isso não é uma utopia, porque a gente está vendo essas iniciativas todas acontecendo, mas eu, particularmente, acredito muito nessa questão do conhecimento. Né? A ignorância ela é uma bênção, né? Por isso a gente fala muito de efeito de manada. Então, será que nós queremos que as pessoas como um todo saibam de todo o potencial da inteligência artificial, da tecnologia, das health wallets, do compartilhamento de dados, de como isso afeta a saúde individual e coletiva? Será que a gente sabe? Eu não sei se a gente tem essa noção. Então, na minha cabeça, eu entendo que precisa ter um grande movimento de educação da população sobre essa transformação que a saúde está passando nesse momento, para que as pessoas consigam ter uma opinião formal, real, sobre, né, sem ser na hype, a inteligência artificial é chat GPT. Não, não é chat GPT. Como é que isso afeta a minha saúde? Como é que isso afeta a minha prestação de serviço na saúde? Como é que isso me afeta na sociedade? Então, de alguma maneira, a gente ter um pouco mais de divulgação dessas informações e automaticamente a gente criar um cenário menos reativo, a gente ser um pouco mais líder. E quando eu falo eu falo agente sociedade, agente governo, agente entidades enfim, de classe. Eu acredito nisso. Muito legal sua fala, e eu queria recuperar uma pesquisa que eu tive acesso esse ano, que é uma pesquisa do MIT sobre o uso de inteligência artificial generativa nas empresas. Eles fizeram isso para os Estados Unidos, mas eu acho que a gente pode aproveitar, porque tem muita coisa que a gente aprende aqui. Lá ele é multissetorial e ele fala justamente isso. Está todo mundo falando de inteligência artificial generativa, as empresas estão fazendo bastante piloto, tem muito investimento das empresas, dos executivos das empresas, mas muito pouco desses pilotos passaram para ser real,
e muito pouco foi disruptivo para o negócio, não trouxe dinheiro adicional. Então, a gente olhando ali, e tem, obviamente, o mercado de saúde lá dentro também, eles comparam com outros mercados, aconteceu alguma transformação no setor de mídia e de telecom. Nos outros setores isso é mais tímido ou quase nada. E setor de saúde e energia estão lá para trás, né? E aí eles foram pesquisar quais são os motivadores, né? Então, o que eles entenderam ali, que o pessoal está olhando projetos de inteligência artificial de alta visibilidade e alta complexidade também, mas com dificuldade grande para fazer essa transformação. E os projetos que deram certo, que passaram do outro lado, que cruzaram esse abismo, foram os projetos que focaram em receita mais rápida e processos que estavam mais estruturados, onde a inteligência artificial conseguia trazer realmente, automatizar aqueles processos que já estavam organizados. Tá? Então, essa é o achado dessa pesquisa. Então, e o que é o sumário deixe de olhar os projetos de alta visibilidade e concentre em coisas que você consegue resultados rápidos, aprende. Então, a falta de aprendizado. Então, com isso, a gente aprende com esses processos para fazer para expandir, né? E aí eu vou também citar um exemplo. Você falou do ChatGPT, muita gente usa, né? Pegando a pesquisa TIC Saúde 2024, não sei se vocês tiveram acesso a essa pesquisa, fala do uso de tecnologia nos hospitais e tal, fala o uso de tecnologia, de inteligência artificial dentro dos hospitais, ainda tímido, mas a hora que pergunta para os profissionais estão usando inteligência artificial. E não é inteligência corporativa, é a inteligência dele. Quer dizer, está todo mundo usando o ChatGPT, o Claude, ou seja, o Perplexity, como eu sou fã, né? Mas é a ferramenta própria, né? E isso também foi encontrado dentro dessa pesquisa do MIT, né? É o que eles chamam de Shadow AI, ou AI paralela. Ninguém tem resistência contra a inteligência artificial, mas ela tem que ser bem feita. E o problema disso, a hora que vem corporativo um sistema de inteligência artificial, eu tenho a comparação com aquela coisa que eu gosto, que é muito legal, né? Que é o ChatGPT. A hora que o cara vem, você vai agora usar a inteligência artificial na sua prática clínica. Ele vai dar 2 comandos, não é igual ao ChatGPT que eu tinha aqui, né? Então, a experiência agora, a barra aumentou, né? E uma outra sugestão que eles deram também é trabalhar com as startups, mas focar em problemas mais limitados, né, para a gente passar do outro lado, né, e trabalhar muito com essas empresas. E uma outra experiência é os projetos que, às vezes, o cara olha, vê um monte de startup, parará, e ele resolve fazer dentro de casa. A gente está na área de saúde aqui, a gente está cansado de ver desse tipo de projeto, né? A gente vai lá, leva alguma coisa legal e fala, mas isso eu consigo fazer dentro de casa. Esses projetos não vão dar certo, eles só vão gastar dinheiro. Isso foi a experiência americana, não estou nem falando da brasileira. Então, acho que são algumas coisas que a gente tem que aprender aqui para passar para o outro lado. Posso roubar um minuto? Todos. Olha que coisa engraçada, né? 53% dos médicos admitem que usam inteligência artificial na sua tomada de decisão. Esse é o dado oficial, né, atual. Porém, na mesma pesquisa fala que 80% dos médicos têm medo de ser substituído pela inteligência artificial. Olha que discrepância para mim. Por isso que eu reforço essa questão da educação. Eu preciso entender o que é a inteligência artificial, o que é tecnologia, o que é transformação digital na saúde, para eu conseguir entender quais são as vantagens disso para o paciente, para o sistema, para a jornada, para eu conseguir realmente vencer essa barreira que a gente falou inicialmente cultural, porque senão tudo que a gente fica discutindo, ela fica realmente só na esfera do, que ideia boa, eu sei que precisa, é que nem o sistema bancário, tá, mas e aí? Que horas eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E aí tem outras coisas para a gente falar, né? Não, ótimo. E eu queria puxar, Cláudia, já que você está com o microfone na mão, e aí a gente puxar contigo, Cláudia, brusadinha, a gente termina com o André para você encaixar a MEMED nisso, que tem tudo a ver. Vocês estão falando dessa questão, eu fico me questionando, se tudo isso no final
Nós vamos ser igual às Big Techs, vão existir 4 ou 5 que vão controlar tudo, tá? Ou se a gente vai continuar nesse mercado hoje, que está todo mundo fazendo um pouquinho de um pedaço de tudo, né? Então você tem empresa que está criando um agente de documentação, uma outra empresa que cria um agente de lá, a Memed que quer expandir os seus serviços e olhar para um lado cinzento do paciente, porque ninguém sabe o que acontece depois da receita. Esse é um lado cinza para a saúde. O que o paciente faz dentro da casa dele? Né? Que é a adesão, ninguém consegue subir a adesão. O que o cara faz? Não dá. Só os wearables que estão conseguindo medir isso lá dentro da casa, né? Eu estou perguntando isso porque eu, agora recentemente, na minha experiência na China e em Dubai, eu comecei a ver uma discussão gigantesca que os Estados Unidos adotou, que é o direct to patient. Ou seja, as empresas, a indústria farmacêutica descobriu uma nova veia, que é por que eu não me relaciono direto com o paciente? Coisa que aqui na legislação brasileira é um pouco mais complicado, mas eu acho que não vai ter como desviar também. Então, o GLP-1 forçou isso. Então você tem a Lilly criando o Lilly Direct, a Amgen com o Repato agora, a Pfizer fez o mesmo, criando uma IA generativa para perguntas, que é o Pfizer for All. Ou seja, uma gigantesca de indústria farmacêutica buscando esses dados do paciente, que é o que eu quero depois que você comente, André. Ou seja, cortando esse caminho. Como é que fica os hospitais que estão querendo também esse dado? Como é que fica esse Open Health que a gente quer criar na interoperabilidade? Ou seja, está todo mundo tentando caçar esse dado e ganhar esse dado de um jeito. E querer ficar com esse dado para si. E aí, Cláudia? Gente, ele quer que eu me complique na minha vida mesmo aqui, né? Bom, vamos lá. A tendência é o quê? Eu procurar dinheiro, né? Todo mundo busca, a gente sai caçando projeto, a gente sai caçando iniciativa onde está o dinheiro. Então é muito frequente a gente ver as empresas, enfim, procurarem estruturas totalmente B2B, por exemplo. É uma coisa muito mais frequente, ou porque eu sei que não vou trabalhar ali para conseguir individualmente, né, clientes, enfim. Eu venho trabalhando nessa lógica há um tempo totalmente o inverso, né, que eu acredito muito no B2B2C ou no D2C, digamos assim. Eu vou explicar um pouco mais. Primeiro que eu acredito muito nesse empoderamento dos consumidores, das pessoas como um todo. Se eu hoje consigo decidir, se eu tenho o meu dado, se eu tenho qualidade, se eu tenho informação para tomar uma boa decisão, eu vou questionar o sistema? Então, se eu tenho tudo digital, eu tenho streaming na minha casa, não sei se eu falei o nome de GTPT, desculpa, a gente já fala o nome das empresas aqui, né? Mas eu tenho Netflix para, vou falar, tá? A gente tem Netflix para assistir TV. Eu tenho o iFood que me entrega comida em casa. Por que eu não posso ter a médica X que está numa plataforma digital, que me atende e que já me manda a receita para casa, mas me manda o remédio junto, e ela sabe o resultado, se eu estou aderindo ou não ao tratamento, porque eu sei se tomou ou não tomou o medicamento, consigo saber se a doença está sendo controlada ou não. Então, veja, eu estou falando de integração de dados, novamente, de interoperabilidade. Infelizmente, eu não acredito que a gente vai conseguir isso em iniciativas muito pequenas. Então, desculpa, iniciativas muito grandes de uma vez por todas. Eu vou chegar e vou resolver o Brasil, vou resolver o SUS, vou resolver todas as operadoras. Não. Eu acho que sim, a gente acaba nascendo de empresas, de startups, de pequenos pedacinhos sendo resolvidos. Agora, eu entendo que quem está nesse mercado agora, ou quem está entrando, ou quem está, tem que ter a responsabilidade de nascer certo, de nascer numa linguagem interoperável. Aí vem o pulo do gato, porque se eu já estou nascendo partindo do pressuposto que eu estou resolvendo uma fatia do problema porque é o que me cabe nesse momento, mas se eu já nasço de um jeito que eu consigo facilmente me conectar a outras soluções, eu estou nascendo num pensamento interoperável. E se eu, de fato, estou numa iniciativa que olha o paciente, né, que olha o consumidor como sendo a peça-chave, eu também já estou transformando o setor, porque eu estou falando agora de de valor em saúde. A gente fala tanto que parece que isso é uma coisa muito intangível, né? A gente fala tanto de saúde baseada em valor, mas o que é isso? Na verdade, é a gente migrar para um sistema onde a qualidade importa, onde a voz do consumidor, ela tem sim poder, né? Ele consegue sim atrair dinheiro, desde que haja informação. O mercado direto para o consumidor, ele é crescente no mundo inteiro e, assim, é uma tendência que vai acontecer no Brasil, quer queira ou quer não. Talvez a regulamentação acabe sendo reativa nesse caso, é o que a gente falou, infelizmente, né?
Mas o que eu penso é isso, que a gente tem que, quem está nesse mundo tem que, de alguma maneira, já pensar, já nascer interoperável, pensando que o consumidor é o final da cadeia, para que a gente consiga, de fato, fazer a transformação, porque senão, de novo, é mais do mesmo. São as mesmas soluções antigas para os mesmos problemas e a gente não vai caminhar para lugar nenhum. Ótimo. Brusadinho, vou jogar para você aqui, porque eu quero que você traga essa sua experiência do mercado financeiro. Hoje, quando você dá o opt-in lá do Open Finance, daqui 2 horas está o cara do Itaú te ligando. Eu vi aqui que você tem para vencer um negócio aqui, você não quer transferir para o meu mercado, ou seja, o mercado financeiro entendeu muito bem esse jogo. Né? O que está acontecendo que a gente não está conseguindo levar isso, e agora a gente tem as indústrias farmacêuticas buscando dados, a gente tem empresas grandes como a Memed também buscando ampliar esses dados, e a gente está discutindo aqui que a gente quer ser interoperável. Tem tanta coisa para falar aqui. Quer dizer, dentro do mercado financeiro, os próprios bancos um dia se juntaram para montar o banco 24 horas, né? Então, a gente tinha... Então, quando eu entrei na área da saúde, eu falei, o que é o banco 24 horas na área da saúde, né? Onde eu tenha algum lugar que eu consiga ter todas as informações, onde eu, junto com os outros hospitais, compartilham isso. Não foi. Lá na Intel, logo que eu entrei, isso foi colocado, o consumidor no centro e ele com poder. Então, a Intel, junto com o Walmart, British Petroleum, mais alguns grandes empregadores, fizeram uma associação para que esse prontuário desses pacientes pudessem estar num lugar único para que eles pudessem ser interoperável, tá? Infelizmente, a associação durou alguns anos e depois parou também, mas era a mesma ideia, né? Talvez, como foi citado no painel anterior, a gente estava inventando o carro elétrico na hora errada, né? Esses dias a Meta anunciou um óculos novo que é muito parecido com o que era o Google Glass de 12 anos atrás, estou certo? Então, talvez seja esse o momento da gente juntar e realmente provocar. Eu acho que isso é o santo graal na saúde, né? Realmente colocar o paciente e ele engajado, né? A gente fala tanto de engajamento, mas tem gente que fuma ainda, né? A gente fala de saúde e o cara fuma, então não sei, né? Então, mas enfim, a gente não vai ficar discutindo essa filosofia aqui agora, mas realmente tem que estar na mão do paciente essa interoperabilidade, esse controle, tá? Sobre a indústria farmacêutica percebeu isso, né? E eu acho que uma boa parte do PIB da saúde está na indústria farmacêutica. E ela está investindo em saúde conectada. Ela está colocando wearable, tem os dos diabéticos, né? Que a gente já... Mas talvez seja o primeiro, mas tem várias outras iniciativas. E tem uma pesquisa da Capgemini que fala que a indústria farmacêutica já vê que 25% do faturamento deles vai estar ligado à saúde conectada em 2028. Eles vão tomar conta do mercado, né? Como é que a gente vai enfrentar isso daqui? Então, acho que isso é uma interrogação para a gente aqui, tá? E André, você está na ponta disso tudo, como você falou, tanto com o teu wallet, né, quanto com o caso que você contou da Memed, dessa iniciativa em expandir o seu negócio, né? E aí, na tua opinião, como é que fica? Quem tem um wallet decide se dá ou não dá para a Memed, ou a gente tem que circular, e isso realmente não o dado sendo mais petróleo, como a gente falou antigamente, mas sendo oxigênio? Não, a gente entende que o que precisa realmente é a cooperação, né? Como a Cláudia disse, serão várias iniciativas que vão se integrando com essa responsabilidade de você estar num formato, né, interoperável, como ela disse. Então, nesse exemplo que você citou, primeiro, né, falando um pouco da indústria, a Memed, ela tentou um caminho durante muitos anos, que era o caminho do varejo. A monetização vinha da venda de medicamentos, e isso se provou que não dava certo, não deu certo. A empresa, durante muitos anos, nunca atingiu o break-even,
E agora que a gente está no no ato que a gente chama, o terceiro ato que nós temos um CEO novo, e ele já empregou essa mudança, provando que dá sim para você ter uma boa relação com a indústria. E hoje, então, a nossa monetização vem 100% da indústria, de forma muito ética, muito correta, com publicidade, sempre em comum acordo, né, com o cliente, com o médico, mas a monetização vem daí, né? Só que dá para ir muito além, né? Dá para ir muito além, porque eu posso, por exemplo, ser um agente conector entre a indústria, o hospital, o médico e o paciente, dando maior transparência nesse processo, né? Porque é isso, a gente tem algumas questões que muitas vezes elas são legais, outras vezes elas são éticas. Porque quando você fala de LGPD é um caso. A LGPD, eu posso compartilhar o dado do paciente, e é fácil. Ele deu um opt-in, eu já tenho total liberdade para compartilhar o dado dele. Mas eu vou fazer isso? Aí é um outro ponto. Então, a responsabilidade, ela está acima da questão legal, né? Então, eu posso sim, com regras claras, né? E esse é o nosso objetivo, com transparência, ser esse agente conector, que vou conectar o interesse ali da indústria com o hospital, com o paciente, com o médico. Esse é o nosso propósito. Maravilha. Então, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, Brusadinho, queria que você colocasse para mim, já que o painel fala que é menos teoria, mais prática, como que essa audiência que está aqui nos assistindo hoje, o que eles precisam fazer essa semana para sair da teoria para a prática? E eu vou jogar para todos vocês a mesma pergunta. Poxa, que pergunta. Eu estou há 20 anos tentando fazer isso. Eu acho que aqui nesse evento tem muita coisa legal sendo discutida. As palestras anteriores aqui mesmo teve bastante insight legal. Escutar as startups, eu acho que tem muita gente, e gente vindo de outras indústrias, olhando para a área de saúde para resolver problemas. Eu acho que não deixem de escutar o que eles têm para falar. Houve um termo interessante no painel anterior, que é o coachable. Provocá-los também, falar, mas não é por aqui, ó, a minha experiência é outra, mas também não deixar de escutar. Com os meus cabelos brancos aqui, eu tenho falado com muitas startups, eu também tenho muito receio de eu não começar a cortar as asas, né, deles, né, porque eventualmente a gente pode atrapalhar o processo de inovação, mas sempre olhando. O setor de saúde é regulado, tem um monte de coisas, mas as oportunidades às vezes estão nessas zonas cinzentas, né? Não deixar de fazer. Brusadinho, só para o pessoal, queria te agradecer, aproveitando que esse ano final já vou agradecendo. Dá os seus Ws e arrobas aqui para quem gostaria de entrar em contato ou seguir o Brusadinho, como é que faz? Olha, o meu José Luiz é com S, tá? Com S. É com S. Acho que é JL Brusadinho no LinkedIn. Ok? Eu não uso muito o Instagram. Tenho o Instagram, mas não sou um adicto. É mais o LinkedIn. Cláudio, eu vou passar para você. E aí? Menos teoria, mais prática. O que as pessoas precisam fazer hoje para sair da teoria e para a prática? Primeira coisa, sair da zona de conforto. Então, eu acho que sim, independente de quem estiver aqui, se você trabalha com saúde, vá visitar uma empresa de tecnologia. Se você trabalha numa empresa de tecnologia, vá ouvir alguma coisa sobre segurança, sobre governança, sobre infraestrutura. Porque é muito fácil a gente opinar ou cair, né, na armadilha de uma coisa que a gente não conhece. E aqui, nesse evento, a gente tem a oportunidade de conhecer muitas coisas diferentes. Então, acho que essa é a primeira coisa. E segundo, tenham foco, ao mesmo tempo tenham foco no problema que vocês estão destinados a resolver. Saibam que a gente está dentro de um cenário em transformação. Se vocês olharem para trás, nos últimos 5 anos, não é significado de que os próximos 5 anos vão ser iguais, porque não serão, vai tudo mudar. Então, tenham foco no que vocês estão fazendo e tentam nascer corretos. Tentem pensar que a interoperabilidade ela só vai se tornar uma realidade
se a gente quiser, e a gente precisa operar para isso. Boa, obrigado, Cláudio. Seus Ws e arrobas também. Olha, minha mãe caprichou no meu Cristiane, ele tem um Y no final, eu odiava, mas acho que agora eu tô começando a gostar, porque as pessoas me acham mais facilmente com o meu Cláudia Cristiane aqui, tá? Mas no Instagram, eu tô como geriatra Cláudia, eu brinco que no Instagram eu sou muito B2C, porque lá eu fico compartilhando conteúdo de longevidade, minha vida pessoal com os pacientes, enfim. Mas lá no LinkedIn eu tô com o meu nome e também com o nome da consultoria, da SET Consultoria. Boa. André, para você, o conselho para essa turma aqui, como sair da teoria para a prática? Eu entendo que a gente precisa, primeiro, confiar, né, agir e, de certa forma, também dar esse primeiro passo no sentido dessa confiança, né? Tem muita situação, e eu que trabalhei muito na relação hospital-operadora, e sempre fui muito contrário a essa posição de lados contrários, né? E eu acho que isso é o grande problema que ainda persiste, e ele vem agora também para a tecnologia. Então, assim, eu preciso mostrar primeiro o meu hospital, por exemplo, que eu vou reduzir o custo, e eu sei que o meu faturamento vai cair, mas eu preciso fazer isso primeiro e depois eu ir lá negociar com a operadora. Porque senão, quando chegar a operadora, e já no momento já crítico, e como já aconteceu no passado com os pacotes, com outras coisas, e determinar, a partir de agora vai ser assim, ou então eu vou te descredenciar, aí já é tarde. Né? E com a interoperabilidade é a mesma coisa. Alguém tem que começar. Então a minha dica é: comece. Boa. E é engraçado isso, né, André? Só para concluir, como no ecossistema da saúde, diferente dos outros, cada stakeholder quer chutar num gol diferente, né? E isso complica demais o ecossistema da saúde, porque cada stakeholder está olhando um gol diferente. Ou seja, não é um ecossistema. Não é um ecossistema, né? André, Ws e arrobas para quem quiser entrar em contato ou procurar. É muito simples. Você vai procurar André Vilas Boas. Se não caiu o técnico de futebol, sou eu. Muito bom, gente. Esse foi mais um painel. Eu queria agradecer a André, Cláudia, Brusadinho. Muito obrigado. Salve de palmas para eles. E vamos fazer a nossa foca.